Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro Lições do Meu Jardim, do Thelmo Martinello. Hoje nós estamos no capítulo 16 e áudio 16. O Jardim do Éden, Getsemane e Celestial. A vida cristã não é um processo suave e fácil como algumas pessoas imaginam. Se assim fosse, o coração do homem jamais haveria sido comparado a um solo não cultivado e a palavra de Deus a um arado. John. Entre tantos jardins revelados pelas Escrituras, neste capítulo eu gostaria de destacar 3. O Jardim do Éden, o Jardim do Getsemane e o Jardim Celestial. A vida cristã é feita de processos. Assim como uma árvore tem o processo da semente, raízes, pequeno ramo, tronco, galhos, folhas, frutos e sementes novamente, a vida cristã tem seus processos fundamentais para o estabelecimento e fundamento de algo saudável. No Evangelho de Mateus, Jesus nos conta a parábola do semeador. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e a outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, 1 a 100, outro a 60, e outro a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 13:3. Ele nos ensina que a semente sempre é boa, porém o que determina o sucesso da semente é a terra. A vida cristã nasce quando esses dois vetores se encaixam, a boa semente do Evangelho com uma boa terra. Quando as boas novas de Jesus encontraram um coração humilde e sedento, inicia-se um processo de crescimento espiritual em direção à eternidade. A primeira expressão dessa semente está revelada no vinde de Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28. O vinde de Jesus procura uma terra humilde, pois ela tem que admitir que está cansada. Uma pessoa só vai ao médico se admitir estar doente. A terra é boa, é a terra humilde. Quando somos humildes ao ponto de reconhecer nossa fraqueza, nosso cansaço, nossos medos, a semente do Evangelho encontra lugar em nossos corações. As boas novas de Jesus não encontram muito espaço entre os fariseus e religiosos de sua época, pois eles eram duros de coração. Aceitar o vinde é aceitar a semente. Quando alguém aceita o vinde, ao permitir que essa semente germine em seu coração, ele entra no jardim do Éden. Como explanei no capítulo 14, ao desobedecer o primeiro Adão, nos tirou do jardim do Éden, lugar de relacionamento e comunhão diária e direta com o Criador. Porém, o segundo Adão, Jesus, nos levou de volta. Logo, o jardim do Éden é o lugar seguro de reconciliação com Deus que vivemos ao recebermos a semente do Evangelho, ao entregarmos nossa vida ao senhorio de Cristo. Esse jardim, esse lugar espiritual, tem por característica o cuidado e a proteção do jardineiro. Quando o povo de Israel, cansado e sobrecarregado da opressão do Egito, lembrou-se de Deus e clamou humildemente, encontrou o vinde e foi liberto da opressão do Egito. Eles caminharam pelo deserto por anos, experimentaram o cuidado de Deus, seja por uma nuvem que protegia do calor de dia ou por uma coluna de fogo que os aquecia à noite. Durante esse período caía pão do céu. Todos os dias o Senhor provia o maná, que significa: o que é isso? E quando estamos nesse início de processo, no primeiro jardim no Éden, temos revelação diária, qualquer texto bíblico nos fala ao coração, somos invadidos pelo que chamamos de primeiro amor, e o Senhor nos livra de algumas guerras. Os sinais são comuns, sentimos Deus, Ele nos toca as nossas emoções. Assim é o Éden, lugar de comunhão, de proteção, de cuidado, lugar de colo, onde sentimos diariamente a presença de Deus. Entretanto, o processo não acaba ao vinde, o processo não acaba aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim.
Como mencionei no início deste capítulo, a vida cristã é um processo, e após o vinde existe o aprendei. Para começarmos o aprendei, não abandonamos o vinde, apenas acrescentamos essa matéria ao currículo. Para entrarmos no aprendei de Jesus, temos de entrar em outro jardim, que é o jardim do Getsemane. Após anos de cuidado, proteção e direção de Deus com seu povo no deserto, eles chegaram a Canaã na promessa, e algo interessante aconteceu. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. E os filhos de Israel não tiveram mais, porém, nesse ano, comeram produtos da terra de Canaã. Josué 5:12. Chegando ao eixo de colisão com a promessa plena, o cenário mudou. Cessou o maná. Para alimentar-se, tinham que plantar para colher. Acabou o manazinho do céu. À medida que encontrava no ápice do seu chamado e propósito, e a cruz se aproximava, Jesus seria levado ao máximo no quesito obediência. O jardim do Getsemane traz consigo o aprendizado, o discipulado, a obediência, sem emoção, mas com entendimento. É ali que declaramos: está doendo, porém seja feita a tua vontade. No processo de crescimento de todo cristão, existe o Getsemane. No Getsemane temos que cavar poços para beber água, não temos mais o maná caindo do céu, e é quando o próprio Senhor nos coloca em situações, tribulações e pressões que nos levam a amadurecer e ter a nossa fé provada, nossas palavras testadas e nossa obediência ou desobediência revelada. Após o vinde de Jesus, nos convida a aprender com ele, a sermos seus talmidim, ou seus discípulos. Um provérbio judaico diz: um discípulo anda tão próximo do seu mestre que a poeira que sai de suas sandálias cobre o seu discípulo. O processo continua em nossa vida, descoberta da nossa poeira que sai das sandálias de Jesus, onde nossos olhos não enxergam bem, onde não sentimos, mas sabemos, andamos por fé, não por vista ou por emoção, mas com entendimento do preço do discipulado. E é nesse contexto que percebemos que estamos no Getsemane. Aqui somos levados a ser parecidos com ele, a perdoar quem nos pregou, a resgatar quem nos negou e a abençoar quem nos amaldiçoou. É no Getsemane que nós negamos a nós mesmos e ficamos mais parecidos com ele, na obediência, não na emoção. No Éden, temos a porta aberta e ela nos alegra. No Getsemane, temos a porta fechada e ela nos ensina. Ensina a sermos gratos e fiéis. Fiéis até ao fim. É aqui que nascem os nãos de Deus. Jesus clamou para, se possível, afastar dele o cálice, e a resposta do céu foi: não. Descobrimos o estrondoso som do silêncio de Deus. No Éden, largamos o jugo, o fardo do pecado, o medo da opressão. No Getsemane, tomamos o jugo de Jesus. A palavra jugo significa canga, que é um instrumento utilizado para fazer com que os dois animais andem um ao lado do outro. Quando aceitamos o jugo de Jesus, entramos no processo de discipulado e aprendizado. É inevitável entrarmos no Getsemane, pois ele está entre o jardim do Éden e o jardim do céu. É ali que nossos Pedros jurarão lealdade até a morte e nos negarão no momento em que mais precisamos. É ali também os nossos Judas nos trocarão por posições, títulos e triunfos pessoais. Jesus curou 10 leprosos, porém apenas um voltou para agradecer. 9 receberam a cura e sumiram no jardim de Getsemane. Teremos nossos 9 leprosos, pessoas nas quais investimos, acreditamos, confiamos e simplesmente nos deixarão tão rápido como se troca de roupa. A porta que Deus abre, a bênção que é o jardim do Éden, sempre nos alegra. Entretanto, a porta que Deus fecha, o não de Deus, sempre nos ensina. O propósito maior de Getsemane em nossa vida é nos deixar parecidos com Jesus. No Getsemane, no caminho da cruz, é que oramos e abençoamos quem nos pregou, perdoamos quem nos julgou. Estevão estava em seu jardim do Getsemane sendo apedrejado, martirizado e aperfeiçoado. Em meio ao fogo do ourives, Estevão fez uma declaração que revelou o quão parecido com Jesus ele estava. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Atos 7:6. Os céus se rendem a essa declaração e se abrem.
O primeiro mártir da igreja tem a visão de Jesus de pé ao lado do Pai. O jardim do Getsêmani nos prepara para o jardim do céu. Esse processo que começa no jardim do Éden, quando aceitamos o vinde a mim de Jesus, passa pelo convite ao discipulado com o Mestre, onde somos cobertos de poeira no jardim do Getsêmani. Porém, o propósito maior é que chegamos ao jardim do céu. Quando escrevi a expressão jardim do céu, confesso que achei um tanto quanto infantil, porém creio ser a melhor forma de falar, pois para alcançar precisamos ser como crianças. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:15. O jardim do céu é simples, é como o jardim do Éden, porém agora com a maturidade adquirida no Getsêmani e a eternidade prometida por Jesus. Aquele que aceitar o convite de Jesus para o discipulado através do Getsêmani e seu sofrimento, também receberá o convite para reinar com ele no jardim do céu. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 1 Pedro 4:13. Eu poderia tentar aqui descrever o jardim do céu pelos relatos bíblicos da Nova Jerusalém, da nova cidade onde o Senhor prometeu que prepararia moradas eternas para nós. Ruas de ouro, a luz do sol será sem efeito, em meio à glória de Deus, um lugar sem pranto, sem choro, entre outras inúmeras virtudes e adjetivos nesse jardim. Porém, eu ressalto aquilo que acredito ser o fator mais importante entre todos. O grande motivo de desejarmos chegar lá e que deve nos consumir é o fato do jardineiro estar lá e de podermos recuperar para sempre o que tínhamos no jardim do Éden. Que a comunhão ininterrupta com o Pai, que possamos desfrutar dessas visitas no jardim do Éden enquanto estamos aqui, que possamos suportar e permanecer no jardim do Getsêmani, pois sabemos que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, 2 Coríntios 4:17. E que possamos aguardar com expectativa o jardim do céu, pois é fiel o jardineiro que ornamenta para nós.